porque a ponta, né, nós, a classe artística, não sabe acessar esses recursos. Por falta de informação, por falta de qualificação, por falta das próprias secretarias de cultura, que a gente sabe que tem essa dificuldade do acesso, que hoje que elas estão começando a se organizar. Aldir Blanc teve muitos municípios que ficaram de fora, muitos. Lá no litoral, os municípios não acessaram recurso, porque simplesmente quando veio o recurso, eles não tinham nem secretaria de cultura. E daí não podia receber o recurso para poder executar. Então, voltou uma grana. E da onde que vem esse dinheiro? Tanto Aldir Blanc, ela veio do Fundo Nacional da Cultura, a FNC. Existem os fundos nacionais, o Fundo Nacional, que é um só, e aí existem os fundos estaduais e alguns municípios, de preferência a gente queria que fossem todos, né, mas não são ainda, teriam seus fundos municipais de cultura. São fundos mesmo, como o nome diz, que uma parte do orçamento do Estado ou da Prefeitura, ou do Governo Federal, vai para esse fundo. O Fundo Nacional de Cultura, para vocês terem uma ideia, uma parte da loteria, que a gente joga lá na loteria, que gosta de fazer a fezinha, uma parte da loteria alimenta o Fundo Nacional de Cultura. Então, esse dinheiro todo é nosso, né? É imposto. Basicamente é imposto. Né? Os fundos estaduais é impostos estaduais que a gente paga, e os fundos municipais, quando existem, são lá aquela parte do orçamento municipal que vai para o fundo. Tá? Então, a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo nada mais são que dinheiro desses fundos. E o fundo, a Paulo Gustavo vem uma grande parte do fundo setorial do audiovisual. Porque no nacional a gente tem o Nacional da Cultura, que é para todas as áreas, e tem o setorial do audiovisual. Porque daí tem a Ancine, tem toda uma secretaria especializada no audiovisual. Então, por isso que a lei exige que a maior parte desse recurso seja para projetos audiovisuais. Mas tem para as outras áreas também. Então, poxa, eu sou da literatura, eu sou do teatro, da dança, né? Tem muita gente aqui, teatro, dança, literatura, artesanato, tradição, gaúcho, italiano, pode participar também, tá? Só que vai ser uma verba menor. E o audiovisual que vai abocanhar a maior parte. Mas o audiovisual não necessariamente, sala de cinema ou produtora audiovisual, né, oficializada, não. Pode ser pessoa física, aí vai depender do edital de cada cidade, tá? A lei tem uma diretriz, que a gente vai ver ali uma cartilha que o MINC preparou, que está disponível no site do Governo Federal para quem quiser acessar, mas eu trouxe aqui para a gente dar uma passada de olhos assim, para explicar para vocês como que eles estão dividindo, como que eles orientam. Então, tem coisas que todo município vai ter que seguir pela lei, que é federal, mas cada município, cada estado vai ter lá uma liberdade para utilizar esses recursos conforme as oitivas, conforme as consultas públicas que eles estão fazendo com a classe artística. Tá? Então, dá para participar, por exemplo, pessoa física, tá? A maioria dos municípios está aceitando. Só o inciso 1, que a gente vai ver daqui a pouco, que geralmente, porque a lei federal diz que só pode ser produtora realmente com CNPJ, que é a produção de longa-metragem, produção de filme mesmo, audiovisual. Né? Então, aí tem que ser uma produtora audiovisual, porque é uma lei federal lá que exige. Agora, as outras áreas, então, cineclube, produção de curta, produção de websérie, daí eu lembro do humor ali, uma websérie de humor, enfim. Essas todas podem ser CNPJ de outras áreas ou pessoa física. Tá? Então, vai ser bem tranquilo. Pode ser MEI também? MEI também. Vai depender do edital do município, mas como o município está sempre ouvindo vocês, se a maioria disser, tem que aceitar MEI, né? Porque hoje em dia a maioria tem MEI. Então, geralmente, os editais estão aceitando MEI. Tá? Estão aceitando MEI e pessoa física. Lembrando que o MEI tem que ser da área cultural, tá, gente? Não adianta ser um MEI lá de, sei lá, psicólogo, advogado. Tem que ter lá CNAE cultural, tá? Isso é a lei, tem que ser um CNPJ da área cultural, tá? Então, eu falei aqui dos fundos, né? A gente vai focar nesse curso aqui. Eu vi que tem gente que já tem um pouquinho de experiência com o Rouanet, né? Que já participou, já executou. A Lei Rouanet é o sistema principal de apoio à cultura que a gente tem. Eu sou especializada em Lei Rouanet também, mas não vou falar muito dela aqui hoje, porque o nosso foco agora está na Paulo Gustavo. Né? A Rouanet ela precisa de captação de recurso, porque existem várias modalidades, né, de mecanismos de incentivo. Como ela falou também do Profice. Eu tentei o Profice. O Profice é o estadual, então vocês aqui em Guarapuava podem participar sempre do Profice, porque é para todo o estado do Paraná. Só que ele é um edital de captação de recursos.
Então, se você passar e aprovar o seu projeto, você ainda tem que captar os recursos com empresas do Estado do Paraná. Geralmente, a Copel patrocina muitos projetos e qualquer outra empresa que pague ICMS no Estado do Paraná também pode patrocinar. Mas você tem essa etapa ainda de captar os recursos, né? Assim como a Rouanet. Muita gente acha, aprovou na Rouanet, eu vou ganhar o recurso lá para fazer meu projeto. Não vai, você tem que captar o recurso. E é a parte mais difícil. Né? Aprovar na Rouanet, eu garanto a aprovação de todo mundo que quiser escrever na Rouanet. Porque é só você enquadrar na lei. Tá? Não tem análise de mérito. Tem muita gente que pensa, será que meu projeto é bom? Não tem análise de mérito na Rouanet. Tá? A primeira coisa que diferencia ela de todos os outros, não existe análise de mérito. Você coloca o projeto lá dentro do padrão da lei e você aprova. Se o seu projeto é bom ou ruim, não é o Ministério da Cultura que vai dizer. Tá? Claro, você tem que atender um monte de requisitos lá de contrapartida, de democratização de acesso, enfim, mas o mérito cultural do projeto não existe um parecerista que vai avaliar e te dizer se é bom ou ruim. Só que daí depois você tem que captar com as empresas, e aí as empresas é que vão dizer se tem interesse ou não no seu projeto para colocar o aporte financeiro. E aí é que seu projeto tem que ser bom ou não. Né? E, às vezes, tem projetos muito bons que não conseguem patrocínio porque as empresas estão mais interessadas, às vezes, em coisas que deem mais visibilidade. Né? E isso é o grande gargalo da Rouanet. Tá? Só para fazer esse parênteses aqui sobre a Rouanet, não vou falar muito dela, porque vamos focar nesse de fundo direto. Daí, o fundo direto é quando você aprova o projeto, mas aí passa por uma análise de mérito, então vai ter pareceristas que vão ler o projeto de vocês, baseado em critérios que têm que estar estipulados no edital. Então, quem está preparando os editais tem que deixar claro no edital o que vai ser avaliado, né? Quais são os critérios que vão ser avaliados. A gente vai falar desses critérios também, geralmente, que são pedidos, né? E aí vocês vão ter uma classificação do projeto de vocês para daí ser convocado, e se for convocado, aí vocês recebem a verba direta, vocês não vão precisar captar com ninguém, né? Aquele dinheiro já está lá no fundo, aqui no caso de Guarapuava já tem a verba lá no fundo para poder repassar para vocês. Mas vocês têm que cumprir todo um trâmite para isso, né? Tem que ser todo um sistema transparente, né, gente? Porque lembrando que a gente está falando de recurso público, então tem que ter toda essa transparência. Né? É muito importante, e eu fico muito feliz dos municípios estarem se mobilizando para isso. Né? A gente tem o pessoal dos outros municípios aqui vizinhos, e estou vendo essa movimentação em todo o Brasil. Me convidaram já para dar esse curso em Porto Alegre, no Nordeste. Falei, gente, eu não tenho agenda, né? Infelizmente, não consigo estar em tantos lugares. E é muito legal essa ideia também, alguém que falou que quer estar aqui para aprender e repassar. Né? Porque é importante isso, vocês absorverem e repassarem. Porque existem outras pessoas que sabem também, eu não sou a única, né? Jamais, gente. Mas são poucas pessoas que conseguem estar nos lugares para passar esse conhecimento. Né? A gente ainda não tem, infelizmente, no Brasil, tantas pessoas com essa formação para poder passar isso. Então, vocês poderem replicar isso é muito importante também. Tá? Para a gente cada vez ter mais gente conseguindo acessar os recursos e esses recursos não voltarem para o governo federal e no ano seguinte diminuírem ainda mais a verba, porque é isso que acontece. Se volta, qual que é a premissa? Independente do governo, tá, gente? A gente atualmente... A gente tem um governo que investe na cultura, graças aos deuses, voltamos a ter um Ministério da Cultura. Mas, se o dinheiro sobrar e voltar, é a lei, né? Tipo, então vamos usar em outras áreas, porque da cultura está sobrando, não precisa. Né? E a gente sabe a importância que tem, né? Inclusive falei do TCC aqui, da gente mostrar o quanto é importante esse fomento na cultura local, né? Essa descentralização. Que nem o senhor falou de ir para São Paulo. Por que ainda precisa um artista sair do interior para ir para São Paulo trabalhar? Porque a gente ainda tem pouco investimento para a cultura, né, descentralizada. É sempre Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. Né? Hoje em dia a gente já tem ações mesmo do governo para descentralizar isso, mas ainda está engatinhando, né? Porque a gente ainda precisa, às vezes, sair para o eixo lá, né? Rio, São Paulo. Tá? Então, olha, aqui é o que eu aceito, né? Como eu falei já para vocês, dando uma geral assim dos mecanismos, né? O estadual do Paraná. Inclusive, vocês devem ficar atentos, eu até pedi depois para o Cris de tarde, vou tentar mostrar para vocês. Os editais do Estado, para Paulo Gustavo, já estão em consulta pública essa semana. Eu não sei se vocês têm aqui, quem não tiver, sugiro que já faça o cadastro no CISPROFICE. Quem não conhece, que não tem cadastro, faça. CISPROFICE. Se vocês colocarem CISPROFICE no Google,
provavelmente o primeiro link vai ser. Eu até ia mostrar aqui, mas a gente não tem internet, né? Tudo bem, acontece. A maioria dos lugares não tem assim, essas salas de internet para a gente conseguir fazer ali ao vivo o sistema, né? Mas acessem lá o SIS-Profice e quem não tiver o cadastro, faça. Por quê? Ele é o sistema do Estado do Paraná. Então, a gente tem um colega lá também que está na Secretaria de Estado da Cultura, ele, né, sabe que todos os editais do Estado vão estar ali dentro. Já está em consulta pública lá os editais da Paulo Gustavo do Estado do Paraná. Vocês podem participar também do Estado. Ah, mas eu vou participar por Guarapuava, eu posso no Estado? Pode. Tá? Vocês podem participar de vários editais. Vocês só não podem participar com o mesmo projeto. A gente vai falar muito de projetos aqui. E os projetos têm que ser diferentes. Vocês não podem aprovar um projeto igual em mais de uma lei, em mais de um edital. Tá? Até pode, mas se aprovar, você pode escolher um. Então, você queimou um cartucho ali, você podia ter aprovado outro e ter duas, né? Ter dois trabalhos diferentes captados. Mas se você mandar o mesmo e aprovar nos dois, por acaso tiver essa sorte, você vai ter que escolher um. Então, façam sempre projetos diferentes para os editais diferentes, tá? Mas pode, nada impede. E aqui eu dou o exemplo do municipal, eu trago o exemplo de Curitiba, porque já é um município, né? A capital, obviamente, é muito bem estruturada, a Fundação Cultural de Curitiba. Eles também utilizam o SIS-Profice. E é só para exemplificar que também existe o fundo municipal em Curitiba e existe o mecenato também de Curitiba. Tá? Aí, mas, obviamente, tem que ser residente em Curitiba. Sei que aqui em Guarapuava, né, pelo que eu já conversei ali com o pessoal, tem o sistema, né, para a inscrição do projeto também, que vocês usaram na Aldir Blanc. E, então, provavelmente, vocês ou vão usar esse sistema, ou vão fazer alguma coisa que eles estão vendo para facilitar para vocês acessarem. Tá? Mas sugiro fortemente que entrem no SIS-Profice por causa do Estado do Paraná, dos editais do Estado. E aí eu trouxe os números aqui da LPG em Guarapuava. Não sei se vocês já tinham acesso, já tinham visto isso, né? Provavelmente nas oitivas, nas conversas com a secretaria, vocês já estejam sabendo, mas eu trouxe só para a gente entender, então, essa divisão. O total de recursos do governo federal que veio para Guarapuava é de 1 milhão. Isso são dados que estão lá no site do governo federal, tá, gente? Se Guarapuava não tiver recebido isso, vocês falam, não veio. Mas é o que o governo federal diz que veio, tá? Então eu tiro de lá essa fonte. Veio 1,5 milhão, né? 1.556.000. Como que é feito isso? Matinhos, lá onde eu estou residindo e atuando na UFPR, é 330 mil para Matinhos. Provavelmente o município, que agora eu não lembro o nome, mas o município que vocês falaram, 60 mil. Então, por quê? Porque é proporcional à faixa de habitantes, tá, gente? Então, eles fizeram todo um cálculo lá proporcional à quantidade de habitantes das cidades. Curitiba recebeu 15 milhões, né? Então, é proporcional, tá? Teve 1.300 e poucos projetos inscritos na Paulo Gustavo de Curitiba, para uma verba de 15 milhões, tá? Então, aqui em Guarapuava está dividido, esse total aqui está dividido nos incisos. O que são esses incisos? São o que a lei exige.